O regulamento da competição, a tabela da competição de 2010, estão mantidos basicamente dos anos anteriores, 2000, 2001, 2002, 2003. Mas a questão da divisão de rendas, de uma hora para outra, tornou-se um ponto polêmico. E eu acredito que, notadamente, aqui, como foco central, aqui no RN. O que é que está acontecendo, presidente Eduardo Rocha, em relação a essa questão da divisão de rendas, quando tem clubes da mesma cidade disputando a competição? Veja bem, Marco, o campeonato é só de ida, né? Jogam todos contra todos, mas de ida. Então nada mais justo do que o jogo na mesma cidade, o clássico local, como por exemplo Vitória e Bahia, CSA e CRB, Ceará e Fortaleza, Santa Cruz e Náutico, ABC e América, ou América e ABC, dependendo de quem seja o mandante, essa renda seja dividida. O regulamento da competição, ele foi elaborado em 2000 e é o mesmo regulamento de 2001, 2002 e 2003. E é o mesmo regulamento de 2010. Não houve modificação. A bem da verdade, ocorreram alguns acréscimos. Nesse aspecto da divisão de renda, é o mesmo artigo que existe nos regulamentos anteriores, que a Liga tem posse deles e os clubes disputantes, possivelmente aqueles que são organizados, têm na sua memória e guardado fisicamente os mesmos regulamentos. Eu invoco aqui, inclusive, o testemunho do ex-presidente do ABC, que eu sei que a polêmica é com a torcida do ABC, é o Judas Tadeu, o próprio Ricardo Rocha, que tem ciência que sempre ocorreu essa divisão. A tabela que foi elaborada, ela seguiu exatamente a mesma tabela de 2002, apenas com a inversão do mando de campo. Ou seja, o América, em 2002, disputou no Machadão, na qualidade de mandante, o jogo clássico contra o seu rival, o ABC. E, nesse momento, o América teve que dividir também sua renda. Então, foi só isso que aconteceu. Se você imaginasse que a Liga queria influenciar na tabela para beneficiar algum disputante, o vice-presidente do Botafogo da Paraíba, que é meu vice-presidente, não teria aceito que o jogo 13 Botafogo se desse em Campina Grande, quando lá nem divisão de renda ele tem, porque é em outra cidade. E nada mais justo, porque em Campina Grande o Botafogo não tem torcedor, quem tem torcedor é o 13. Aqui em Natal, tanto a América como a ABC tem torcedor, como na Bahia, Vitória e Bahia tem torcedor. Como é um campeonato só de ida, a divisão tem que se dar nesse jogo. E torna a repetir, houve a inversão de mando. O América, que teve que dividir sua renda em 2002 com o ABC, o mandante hoje é o ABC. Se o América tivesse também como mandante neste ano, teria que dividir da mesma forma a renda, porque é isso que diz o regulamento desde antanho, desde 2000. Regulamento esse que não foi feito por mim. Esse regulamento foi feito, por coincidência, em 2000 por Vigília Lísio, que na época ainda era o Fórum do Nordeste. Em 2002 a Liga pegou e adotou praticamente o mesmo regulamento, e que nesse aspecto nunca mudou, que por ser um campeonato de ida, a renda tem que ser dividida entre os dois disputantes. Mais claro do que isso é impossível. Fora disso, eu entendo que é radicalismo. Uma outra questão que se levanta também em relação ao campeonato do Nordeste é a possibilidade de alguns clubes, me parece que os clubes pernambucanos com mais ênfase, o Vitória também, de colocar times mistos na competição. Essa situação, essa posição dos clubes não pode acabar enfraquecendo o próprio campeonato? Não resta dúvida. E nós temos essa reunião quinta-feira em Salvador para alinharmos o discurso. A Liga não vai aceitar que nenhum clube disputante dispute o campeonato com um time B, como se diz na prática. Até porque, nesse primeiro momento, onde nós vamos disputar 10 partidas, que representa 70% da competição, nós não vamos estar jogando, ninguém vai estar jogando absolutamente nada. Só os clubes do Nordeste, de forma privilegiada, vão estar disputando o campeonato do Nordeste. Então não tem sentido e não há porquê essa história de time B. Nós já conversamos com os dirigentes do Náutico, precisamente, e com o do Bahia. O Vitória não, o Vitória sempre colocou que jogará com o time A. E os dois entenderam a posição e já refizeram suas posições e já colocam como certo que irão jogar com o time A. E isso será alinhado na nossa reunião em Salvador e sairemos com esse discurso e com essa prática. Até porque, Marcos, você há de convir que essa é a única competição nacional que dá prêmios para os primeiros classificados. Então é uma outra
vantagem para quem chega na frente. Ademais, poderá dar uma vaga na Sul-Americana. Quem quer abrir mão disso? E por último, não haverá nenhum jogo durante a competição o mundial, né, a Copa do Mundo. Só nós é que vamos estar jogando, diferentemente de todos os outros clubes. E por outro lado, se fala numa intertemporada. Aí eu lhe indago, se nós não tivéssemos Copa do Mundo esse ano, como é que ficaria a situação? Ia ter intertemporada durante jogos? Porque a Série B continuaria normalmente, como foi o ano passado. Então esse discurso não me convence. A tendência, ou já está definido, que nos próximos anos a competição ela continuará sendo disputada nessa mesma época do ano, ou pode se trazer, como era antigamente, para o começo do ano, junto com os campeonatos estaduais? Não, o que nós pudermos fazer é um misto. É uma ideia de alguns presidentes de federação, por exemplo, o nosso presidente, Zé Vanildo, que tem sido muito sensível à competição. Ele diz toda hora que o interesse dele é defender os seus filiados, e no caso nessa competição, os filiados, por serem fundadores, são América e ABC, a possibilidade aventada por ele mesmo, pelo próprio presidente da Federação Baiana, da Federação Alagoana, e é uma ideia nossa também da Liga, que nós tivéssemos um começo do campeonato, por exemplo, já no mês de março, no meio de março, até o final de abril, entremeando a competição estadual. Seria mais ou menos como a Copa do Brasil faz. Então nós teríamos aí algo em torno de 4 a 5 rodadas já durante o estadual, e que continuaríamos na época da disputa da Série B nas vagas que se permite pela Sul-Americana. Então essa é a ideia, mas isso dependerá desse debate. Nessa quinta-feira nós vamos ter uma conversa com as federações já nesse sentido, porque seria interessante, porque nós já teríamos recursos no começo do próximo ano para todos esses clubes. Além dessa discussão, o que mais será tratado nessa reunião de quinta-feira em Salvador? Olha, diversas coisas. A bola possivelmente será apresentada, a bola oficial da competição. Ontem nós tínhamos 3 empresas de nível nacional negociando com a Top Sports, né, que é a empresa que prospecta recursos e valores para a competição. Entrementes, eles estão querendo dar o material, mas não estão querendo, nesse primeiro momento, nesse primeiro ano, fazer nenhum investimento financeiro. Nós não aceitamos, estamos brigando para que haja um investimento financeiro, porque eles vão ter uma divulgação tremenda desse material esportivo deles, no caso, a bola oficial da competição. Vamos instituir o troféu do campeão, melhor dizendo, já instituído, ele já está, mas vamos denominá-lo de Delmiro Gouveia, que alguns não sabem, mas nós vamos divulgar, vamos fazer inclusive um prêmio literário para quem melhor escrever sobre essa grande figura do sertão nordestino, né, um cearense que garoto veio para Pernambuco, depois fez história em Alagoas, foi o primeiro empreendedor que trouxe a energia hidrelétrica para o Nordeste, quer dizer, foi o primeiro empresário que instituiu as 8 horas semanais de trabalho, quer dizer, ele lembra muito essa saga nossa, para o retorno e para a fixação do Nordeste no campo esportivo. No caso dele foi no campo empresarial, no nosso caso no campo esportivo, mas lembra muito esse empreendedorismo por parte dele, a nossa competição desse ano. Então é uma homenagem a esse nordestino, que inclusive tem a cidade onde ele fomentou as suas indústrias, hoje tem seu nome lá em Alagoas, e ademais, instituir também o troféu Fair Play, né, para aquele clube mais disciplinado. O América, inclusive, você recorda que em 97 nós éramos o presidente do clube e tivemos a honra e o orgulho de recebermos o troféu Fair Play, porque o América naquela oportunidade era o clube mais disciplinado. Além do troféu, nós vamos instituir, vamos discutir com os clubes quanto será essa premiação para aquele que for o clube mais disciplinado na competição. Eduardo Rocha, parabéns pela luta, obrigado, pela travada com a CBF e mostrando que o futebol do Nordeste ele é forte, e com a retomada dessa competição, eu acredito, e eu sempre defendi muito firmemente o Campeonato do Nordeste, o futebol regional ele tende a se fortalecer novamente em nível nacional. Muito obrigado. Eu agradeço o espaço que vocês nos permitem para divulgar cada vez mais essa competição, que tenho certeza será feita com imenso brilhantismo. No dia 9, os céticos vão ver todos os estádios lotados para essa competição.